Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe aqui mais uma vez, trabalhando agora a parte de geografia, a aula dada pelo professor Richard. Richard vai trabalhar com vocês, na verdade já trabalhou, o módulo 4, referente a mares de morros e araucárias. Por isso estou trazendo a vocês 2 exercícios referente a isso, tá certo? E posso até mesmo resolver, caso vocês queiram. Na verdade, irei fazer, mesmo vocês não querendo, isso na aula do plantão online que terá na quinta-feira, beleza? Então, a ideia de resolver esses 2 primeiros exercícios aqui somente implica na concepção de mostrar algumas características, mas o objetivo final de vocês trabalharem domínio, gente, é trabalhar sim e muito resumos, tá certo? É necessário fazer resumos para você compreender isso. É uma parte muito decoreba, é uma parte que para muitos é chata, mas é um divisor de águas, porque cai muito em primeira fase. E querendo você ou não, você vai fazer a sua primeira fase com todas as matérias que você gosta ou não gosta. Segunda fase você pode deixar para lá a geografia, dependendo do curso que você acaba adotando. Agora, pensando para vestibular, primeira fase e o que mais cai é domínios morfoclimáticos, tá certo? Bom, só colocando aqui para vocês verem essa aqui primeira questão, falando sobre a seguinte questão. Conforme a proposta do geógrafo Aziz Absaber, existem no Brasil 6 domínios morfoclimáticos. Assinale a alternativa correta sobre o domínio morfoclimático das araucárias. E aí você tem que pensar, quais são as características das araucárias? O gabarito colocado seria o item A. E o que o item A acaba mencionando para vocês? A urbanização e a exploração madeireira pelas indústrias da construção civil e do setor moveleiro tiveram papel central na redução da sua vegetação original. Tá, então eu sei que o desmatamento e as indústrias promoveram, de certa forma, a diminuição das araucárias. E aí vem a pergunta que ninguém sabe responder: aonde ficam as araucárias? Por isso que eu trago aqui até vocês a localização das araucárias. E isso já acaba, de certa forma, compreendendo muito bem para vocês a sua localidade e, conforme justificado, acaba fazendo sentido. Por quê? Fica na região próxima ao sudeste ali, mais precisamente na região sul, e aí você consegue compreender comigo que é uma região extremamente urbanizada. Urbanização remete propriamente à industrialização. Uma coisa interligada à outra, você acaba concordando comigo que, nesse sentido, as araucárias acabam sendo afetadas diante ao setor da indústria, como colocado no item A, a hora que ele fala pelas indústrias da construção civil e do setor moveleiro, tá certo? Bom, setor de imóveis. Bom, uma coisa aqui que a gente pode colocar para acrescentar um pouco mais isso seria o quê? A localização ali que ele fala no sul do Brasil, estendendo-se pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e algumas localidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, sempre em altitudes acima de 500 e abaixo de 1.800 metros, tá certo? E ainda menciona alguns lugares fora até mesmo do Brasil, beleza? Lembre-se que Araucárias é uma região que, por mais que você não tenha o domínio, você pelo menos tem que saber a localização e algumas de suas características, tá certo? Bom, diante a isso, trago para vocês também uma outra questão sobre domínios morfoclimáticos, que pode ser até um pouco maçante para vocês trabalharem isso novamente, mas é de suma importância, visto que isso cai muito na primeira fase. E nessa questão, ele acaba trabalhando essa ferrovia transoceânica e fala o seguinte: o mapa representa um dos possíveis trajetos da chamada ferrovia transoceânica, planejada para atender, entre outros interesses, ao transporte de produtos agrícolas e de minérios, tornando as exportações possíveis, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. E aí ele faz o passo a passo ali de cada localidade, tá certo? E aí ele pergunta o seguinte: considerando-se o trajeto indicado no mapa e levando em conta uma sobreposição aos principais domínios morfoclimáticos da América do Sul e as faixas de transição entre eles, definidos pelos geógrafos Aziz Absaber, pode-se identificar a seguinte sequência de domínios do Brasil ao Peru? Qual? Bom, você concorda comigo que o item D seria a resposta mais coerente? Por quê? Você começa na questão dos mares de morros, certo? Vai para os cerrados, Amazônia e depois os Andes equatorianos. Pô, mas mares de morros, eu pensei que mares de morros ficavam só na região sudeste. Mais uma vez a gente faz referência à nossa localidade dos mares de morros, tá certo? Mares de morros fica na região sudeste, mas acaba englobando toda a costa ali do Brasil. Por isso, muito importante você ter essa referência de localização, tá certo?
E os demais aspectos ali citados seriam Cerrado, que fica na região centro-oeste, até mesmo a condição quando ele coloca da Amazônia aqui, ficando na região norte, certo? E os Andes equatorianos ali, próximo da Amazônia, beleza? Bom, mas o vídeo em si não vai se resumir somente a isso. É por isso que eu gostaria que vocês também tentassem resolver aqui o material do módulo 4. Como eu não tenho esse material em PDF e estou dando essa aula somente para você, aluno SEB Lafayette, eu sei que você tem esse material em mãos e também não quer deixar ele de lado, quer acabar utilizando ele também, tá certo? Então, aonde eu encontro esse material aqui para a gente acabar resolvendo isso aqui? Bom, é só você abrir a sua apostila, página 213, 213, certo? E aí você vai no módulo 4. Módulo 4, trabalhando os domínios dos mares de morros e das araucárias. Vou resolver alguns exercícios com vocês. Como vocês sabem, por eu dar plantão, eu tenho muita noção do que o pessoal acaba tendo dificuldade na hora de resolver esse exercício, tá certo? E diante disso, a gente acaba concluindo a aula aqui. Bom, dessas questões aqui, o que o pessoal acaba tendo mais dificuldade seria, por exemplo, a questão 63 da Unesp. Essa questão 63, ela fala o seguinte: a extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos de açúcar e café e o desmatamento para a instalação de indústrias são eventos da nossa história que contribuíram para a degradação desse bioma. O texto refere-se a qual bioma? Bom, tem que pegar sempre o contexto das localidades. Pô, pau-brasil, muitas pessoas pensam que pau-brasil se localiza na Amazônia. Muito pelo contrário, tá certo? A sua localidade fica na questão dos mares e morros, fica na questão da Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica, tá certo? Por isso, e diante a isso, você acaba colocando o item A, que é Mata Atlântica, tá certo? Essa localidade acaba fazendo a diferença, e se você não sabe a localidade onde ficou o ciclo do açúcar, por exemplo, que seria na região Nordeste, se você acabasse não lembrando da questão do pau-brasil, o bioma característico que acaba se adequando e o bioma está envolvido diante aos domínios, você não conseguiria responder, tá certo? Outra questão que a gente poderia acabar também resolvendo diante disso aqui seria a questão 66, tá certo? A questão 66 fala o seguinte, 66 do IFSC. Em algumas áreas do sul do Brasil encontramos o clima mesotérmico úmido, com planícies litorâneas intercaladas, com serras voltadas para o Oceano Atlântico e um extenso planalto, onde é frequente a ocorrência das mais baixas temperaturas do Brasil. É correto afirmar que os domínios morfoclimáticos predominantes nessas áreas são quais? Bom, ele está falando que fica numa área litorânea. Vocês têm que sempre lembrar, área litorânea, mares e morros, tá certo? Nunca destoar disso. Quando ele fala até mesmo das questões dos planaltos aqui, você tem que pensar, mares e morros, nós temos uma das características que seriam relevos mamelonares. Dá uma figura geométrica como se fosse uma meia laranja. Então vamos pensar que o relevo é assim, você pega uma laranja, recorta no meio, o relevo acaba se denominando desse formato, tá certo? E aí, diante isso, é uma característica para você acabar adequando aos mares de morros aqui, tá certo? E quando ele fala em temperaturas mais baixas aqui, você acaba se adequando à questão das araucárias devido à sua localidade ficar na região sul, tá certo? Uma questão muito importante que o pessoal também acaba tendo muita dúvida, tá certo? Bom, outra questão que a gente acabaria também podendo resolver aqui seria na outra página aqui, onde ele fala a questão 72. Essa questão 72, ele fala o seguinte: assinale a alternativa que não corresponde a uma formação vegetal característica do território brasileiro. Bom, Mata das Araucárias, nós temos Mata dos Cocais, nós temos Mata dos Pinhais, nós temos Mata das Araucárias e Mata dos Pinhais, gente, é a mesma coisa, tá certo? Às vezes eles colocam isso aqui para você acabar se confundindo. Isso é normal ter dúvida, é tranquilo, beleza? Ele pergunta floresta equatorial, nós temos também. Agora floresta boreal, não, porque o clima não se adequa a um tipo de floresta como esse, tá certo? Bom, gente, além do mais, acho que seriam essas somente as questões. Tentem fazer aqui as questões muito boas, material muito pertinente para vocês acabarem trabalhando, e diante a isso a gente acaba encerrando aqui a aula por hoje. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, deixo aqui sempre bem relacionado a vocês que caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar nas minhas redes sociais, sempre estarei à disposição de resolver os exercícios.
Isso, em qualquer circunstância, sempre acabou acontecendo, mesmo diante dessa crise ou não, sempre acabei atendendo vocês aí, tá certo, gente? Então, podem mandar as dúvidas, não vou conseguir responder simplesmente na hora, porque a gente acaba tendo outros afazeres, mas todas as dúvidas relacionadas ao material de geografia, vocês podem mandar para mim que eu vou responder sem problema algum, tá certo, gente? Bom, é isso, tenham um ótimo estudo e até mais. Abraço!